Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. É com muito prazer que a gente pode voltar a esse canal para compartilhar o estudo da Palavra de Deus. Como você já sabe, nós estamos estudando o livro de Provérbios, uma longa jornada, conhecendo os temas que o livro de Provérbios traz para nós. Conteúdos de sabedoria, de orientações para uma vida sábia no mundo em que nós vivemos. E tem sido uma experiência muito proveitosa. Todos que têm acompanhado, têm compartilhado conosco suas descobertas. E eu também tenho ficado bastante satisfeito com as coisas que eu vou descobrindo a cada lição, a cada busca que a gente faz nesse expressivo livro da Palavra de Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda entre nós. Curta bastante essa transmissão, participe da aula. Aproveite para se inscrever no nosso canal. Também compartilhe esse vídeo com pessoas da sua família, da sua igreja, seus amigos, seus vizinhos. É importante para a gente ter um maior número de pessoas sendo alcançada com a meditação da palavra de Deus. Bom, gente, nós já estamos nessa jornada de estudo do livro de Provérbios já há algumas semanas e nós já estamos avançando para quase chegando ao final da nossa proposta. A nossa proposta é de 20 aulas baseadas nos temas do livro de Provérbios. A cada semana, a cada aula, nós desvendamos um tema novo de que o livro de Provérbios trata para a gente. A gente já falou de tanta coisa bacana, comportamento, sabedoria, conhecimento, família, educação dos filhos, que foi na semana passada. Se você perdeu alguma aula, dá uma olhadinha na playlist em nosso canal. Você vai encontrar ali todas as outras aulas que nós já ministramos. Como também, se você quiser, pode dar uma lida na apostila, que está aí disponibilizada gratuitamente para todos os nossos alunos. É só clicar aqui num link aqui embaixo do nosso canal e você vai encontrar a página de estudos bíblicos. E lá nessa página temos lá a apostila do nosso estudo que estamos fazendo em Provérbios também. Tem as outras todas, todos os cursos. Os links para as videoaulas dos demais cursos, todos estão lá disponíveis para os nossos queridos alunos, nossas queridas alunas. Bom, sem mais demora, nós vamos colocar aqui a nossa apresentação da aula de hoje. Se você já baixou a apostila, ótimo. Se você baixou outro dia, baixa de novo, porque nós estamos atualizando a apostila semanalmente. Porque a cada semana, a cada lição nova, a gente produz um texto e esse texto está na apostila, tá bom? A apostila não está finalizada. Até a última aula a gente vai ter acréscimos aí a esse conteúdo. A apostila está ficando grande, ela está crescendo e vai ser um livro bastante volumoso para quem quer conhecer um pouquinho do livro de Provérbios. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu tenho procurado bibliografia do livro de Provérbios. Na apostila tem a bibliografia que nós estamos utilizando diretamente, mas tem outros materiais, riquíssimos materiais que estão disponíveis. Eu tenho certeza que você vai receber um material feito com carinho, mas também com profundidade exegética, histórico-crítica, que vai ajudar você a compreender bem as lições, os temas que Provérbios quer trazer para nós nos dias atuais. Porque abençoou o povo no passado e continua abençoando a gente nos dias de hoje.
Vamos então à apresentação. Está aqui a apresentação da nossa aula de hoje, que é sobre um tema que fala muito sobre a nossa relação como pessoas no mundo. É a nossa 15ª aula. E hoje vamos dedicar um tempo especial para falar sobre o tema da mulher. Um tema bastante controverso nos nossos dias atuais, mas também muito necessário em função do esforço que a mulher vem fazendo em nossos dias para que ela seja reconhecida como pessoa. Por incrível que pareça, em pleno século XXI, ainda há resquícios de uma cultura machista, patriarcal, controladora da mulher, que despreza a mulher como pessoa. E isso a gente precisa entender melhor, como a Bíblia pode nos ajudar a ter uma melhor relação com a mulher. Não só o homem com a mulher, mas a mulher também com si mesma. Então é uma relação bastante ampla, complexa, e que a gente precisa encontrar na Escritura diretrizes para que a gente possa tomar decisões consistentes. Mas, Irênio, a Bíblia não é patriarcal. É, sim, claro que é. Mas é um patriarcado que a gente observa nas entrelinhas, nos detalhes, nas interpretações do texto original, alguns indicativos de que essa cultura patriarcal, ela traz problemas, sempre trouxe problemas. E as mulheres, de um modo geral, nunca aceitaram tranquilamente, passivamente, esse controle masculino sobre a vida humana. Nunca aceitaram isso bem. E nós vamos encontrar isso com muito mais clareza no livro de Provérbios. O livro de Provérbios vai falar sobre isso. Então, gente, olha só, nós temos um conteúdo bastante rico para a gente explorar hoje. Não quero perder tempo com outras conversas, quero entrar direto no estudo desse livro. Para a gente aquecer a nossa reflexão, eu separei um versículo aqui para a gente meditar logo no início. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 11:16. A mulher bondosa conquista o respeito. Se há alguma coisa que a gente pode fazer pelas mulheres como homens, eu estou falando aqui como homens, tá? Mas até mesmo a mulher com a própria mulher, né? Com as pessoas da sua categoria. E a mulher consigo mesma, você, minha irmã, consigo mesma, como que você lida com isso? Bom, eu digo para você que é preciso lidar com respeito. E como que a gente lida com respeito? Bom, a palavra que aparece é a mulher bondosa. Algumas Bíblias traduzem como a mulher graciosa. Eu diria que é a mulher cheia da graça, a mulher que abençoa, a mulher que sabe quem é, que conhece o seu potencial, que se dispõe a agir sem esperar que a cultura A, a cultura B, ou os protocolos sociais, ou as organizações sociais tomem partido quanto a isso. Deixa eu contar uma história. A Bíblia tem muitas histórias de mulheres que venceram essa barreira do patriarcado. Eu lembro aqui em Números, se eu não me engano, capítulo 14, a história das 5 filhas de Zelofeade, 5 jovens, Macla, Nocla, Noa, Milca e Tirza. Essas 5 mulheres tiveram um problema. O pai dela morreu e elas eram solteiras, e a herança do pai, o terreno, a propriedade, não ficou para ninguém. E elas ficariam na rua da amargura. E então elas foram até Moisés e reivindicaram o direito delas, o direito de herança, o direito de família. E Moisés não sabia o que dizer, porque a cultura patriarcal
negava a elas o direito de propriedade. Mulher não podia ter propriedade. E aí, então, o que que Moisés faz? Acho que elas perturbaram um bocado Moisés, né? Acho que elas encheram aí as medidas de Moisés. E Moisés, o que que ele fez? Ele levou para Deus. E Deus falou com Moisés e disse: olha, essas meninas aí, essas mulheres, elas falam justamente. Tem que atendê-las, tem que criar um dispositivo legal para garantir o direito dessas mulheres. Que palavra bonita de Deus para as mulheres, não é mesmo? Tem que garantir o direito delas. Tem que ter respeito por elas. Tem que olhar por elas. Essa é a mulher bondosa, a mulher que luta, a mulher que abençoa, a mulher que é cheia da graça, a mulher que vai para as soluções dos problemas. E eu admiro mulheres assim. Guardem para vocês esse texto aqui, que ele vai voltar daqui a pouco em nossa aula. Bom, gente, vamos para a nossa aula então? Tem muita coisa boa para a gente descobrir. Fica com a gente até o final. Volto a dizer para vocês, curte essa transmissão, se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos, familiares e irmãos na fé. Bom, gente, precisamos repisar um conteúdo que nós já falamos em uma aula anterior, principalmente aquela aula sobre a família. Muitos do que vamos falar aqui está presente naquela aula sobre a família. Bom, é bom a gente lembrar que a sociedade hebraica e israelita, nós não estamos falando de sociedade judaica ainda não, tá, gente? Lembrar que o livro de Provérbios é lá do século VIII, século VII, século VI. É bastante tempo atrás. Não havia ainda uma organização judaica, judaizante. Havia a cultura hebraica dentro do Estado de Israel. Israel era uma nação e ali estava formada a cultura desse povo que herdou dos hebreus, aqueles mesmos do tempo de Abraão, do tempo de Moisés, essa cultura que estava ali. Então, por isso que eu falo da sociedade hebraica e israelita. Essa sociedade era predominantemente patriarcal. E essa sociedade se organizava em torno da figura masculina. Então, tudo girava em torno da figura masculina. Era o homem que exercia o controle e a autoridade sobre vários aspectos da sociedade. Notadamente, os aspectos relacionados à família, à administração dos bens da família, o direito de propriedade e a vida comunitária. Você vai encontrar apenas homens agindo como líderes, como guerreiros, como organizadores, como formadores de opinião. As mulheres, o que vai acontecer com elas? Elas vão ser relegadas a uma função subalterna. A base da vida social, então, da sociedade hebraica e israelita, era a família. Então, ainda Israel era uma nação formada por tribos, por clãs. Então, ela se organizava em torno da organização da família. E, geralmente, essas famílias eram muito numerosas. E é por essa razão que o papel da mulher se destaca. Elas eram responsáveis pela procriação. O valor da mulher estava em ter filhos. E também pela responsabilidade de cuidar da casa. Então, eram essas duas funções da mulher: procriar, ser mãe, e cuidar da casa, cuidar do lar, cuidar da vida doméstica. O valor da mulher estava em ser uma boa esposa. Resumindo isso, essas duas funções, ela era para quê?
a função da mulher se resumia a ser uma boa esposa para o seu marido. Que triste, né? Eu acho que isso é muito triste. A mulher tem tanto potencial. Uma mulher que pode estudar, que pode produzir. Olha, isso é algo maravilhoso. Deus valoriza, Deus abençoa, Deus fortalece. Deus dá capacidade para a mulher fazer isso, sim. E como é bom isso acontecer. Isso não impede dela ser uma boa esposa, uma boa companheira. Ela não impede dela ser mãe. Não impede dela viver a vida dela. Isso é importante, que a sociedade entenda que o papel da mulher é muito maior do que isso. Se a mulher não fosse uma boa esposa para o seu marido, aí no caso de uma boa procriadora, uma boa cuidadora da casa, ela faria o marido passar vergonha. E poderia até destruir a reputação do marido por ter uma esposa que não é uma boa mãe ou uma geradora de filhos e nem uma pessoa dedicada ao lar. Muito, muito triste isso para as mulheres. Mas eu preciso deixar o registro aqui. Isso não altera a nossa interpretação. Isso é lá daquela época, não é de hoje, tá bom, gente? Tinha problemas? Claro que tinha. A gente vai ver aqui que esses problemas estão todos aí colocados nas entrelinhas do texto que vamos descobrir. Veja o que Provérbios diz. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente. O que quer dizer a esposa? Uma boa companheira, geradora de filhos e uma pessoa que cuida da casa. Se você encontrar isso, meu querido, você está feliz da vida, tirou a sorte grande, acertou na mega sena da vida. Bom, isso segundo Provérbios. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. E porque era isso, a base da sociedade era essa. Era estruturada em torno da família, o homem tinha que ser o provedor, aquele que cuida do gado, aquele que cuida das trocas, da lavoura, do serviço pesado, e a mulher cuidava da casa. Simples assim, uma estrutura bem simples, bem agrária, bem pastoril, como muitas sociedades rurais que ainda existem no nosso país. A mulher hebreia e israelita exercia tarefas muito árduas, porque cuidar da casa naquela época não era fácil. Gente, só pensar que não tinha micro-ondas, não tinha geladeira, não tinha máquina de lavar, gente, já devia ser difícil pra caramba. Ela participava ativamente da vida familiar. Ela participava ativamente da educação dos filhos e da administração da casa. Então, se a gente fala hoje que a mulher tem dupla jornada, a gente está falando aqui de uma tripla jornada. Vida familiar, educação dos filhos e administração da casa. Era uma tripla jornada. A responsabilidade pelo sucesso e bem-estar da família recaía não sobre os ombros do homem, recaía sobre os ombros da mulher. E para isso, a conduta da mulher deveria ser pautada por muita prudência. Ela tinha que ser bem prudente, ter bom senso, equilibrada, tomar decisões acertadas. Era uma tarefa árdua. Diz o texto: casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Como que a pessoa vai ser prudente? Só Deus colocando graça na vida da mulher, coitada. Tem que dar força para ela, para que ela seja prudente. É Deus quem vai te capacitar para isso, minha irmã. Então, além disso, a mulher que não se deixava ser controlada pelo marido, essa mulher que queria ser independente, acabava sendo mal vista pela sociedade.
a mulher que governava sozinha a sua casa. Essa mulher era uma mulher perigosa, uma mulher que era nociva para a sociedade hebraica. Diz o texto em Provérbios 27, 15, 16. A goteira contínua num dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo com a mão. Impossível conviver com uma pessoa assim que quer ser altaneira, que tem as ideias próprias, que não obedece, que não é submissa, etc. É uma pessoa difícil, porque é como você correr atrás do vento, querer segurar o vento com as mãos, querer conter o fluxo de óleo para impedir que ele jorre. Impossível conviver com uma pessoa assim. A expressão mulher briguenta é uma mulher que tem opinião, uma mulher que tem vontade própria. E os maridos não gostavam de pessoas assim. É verdade, gente. Eu não tenho problema nenhum com isso, mas por isso que eu estou aqui falando, porque é isso que acontece em muitas famílias, muitos homens aí que se acham machistas, né? Não aceitam as opiniões das suas esposas, não aceitam serem liderados por uma mulher no trabalho, governados por uma mulher na sociedade. Muita gente, assim, bastante ignorante nessa área, né? Bastante bronco, né? Nessa área da relação com a mulher. E nós vamos encontrar em Provérbios, então, uma forma de tratar a mulher em que o autor vai mostrar que existe a mulher boa e a mulher ruim, que são os contrastes. A mulher que serve e a mulher que não serve. A mulher que presta e a mulher que não presta. E isso vai estar presente em várias passagens. Eu separei alguns desses contrastes em que está, de um lado, a mulher considerada ideal e aquela que é rejeitada, a mulher condenável. Veja bem, existe a mulher bela e a mulher sem juízo. Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher bonita que não tem juízo. Não tem problema nenhum você ser feia ou bonita. O problema é se você tem juízo, se você é uma pessoa que tem bom senso, se você é uma pessoa prudente. Se for isso, já é um grande trunfo para você. Agora, se não for, nem adianta se enfeitar, porque não vai agradar aos maridos, aos homens, de um modo geral. Segundo contraste, a mulher virtuosa e a mulher contenciosa. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é como podridão nos seus ossos. Em algumas traduções é um câncer. É algo que corrói, que acaba com a vida do homem. Então, o que seria uma mulher virtuosa e o que seria uma mulher que envergonha o seu marido? A mulher virtuosa é aquela mulher que tem várias habilidades para poder lidar com a casa e com os filhos. Mas a mulher que envergonha o marido é aquela que bate de frente com ele. Eu não vou fazer, eu não quero assim, você tem que fazer assim. Olha, você está deixando de cumprir o seu papel. Essa mulher é o catiço. Ela é rejeitada pelos maridos e envergonha o marido. Ninguém sabe o que o cara faz, né? Coitado dele. E uma terceira comparação, terceiro contraste, é a mulher sábia e a mulher insensata. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Ou seja, joga a responsabilidade para a mulher. Se ela destruir a casa é porque ela é insensata. Sem discutir.
Provérbios, então, vai fazer uma tipificação dessas mulheres, da mulher ideal e da mulher condenável. Vamos ver quais são os valores da mulher ideal? Tem vários aí. Vamos ver? Primeiro, a mulher bondosa. A mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Segundo, a mulher exemplar. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Temos também a mulher sábia, é uma idealização da mulher. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. E temos ainda a mulher prudente. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Esses versículos já foram vistos anteriormente, mas eu repeti eles aqui para poder dar na ênfase que a gente gostaria de dar a essa ideia. Aí você está vendo que nós encontramos 4 apenas ideais da mulher. Agora dá uma comparada na lista de condenações. Essa lista é bem maior. Veja só, tem a mulher pervertida. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com as suas palavras. Tem a mulher imoral, não esquece não, viu? Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite. Tem a mulher adúltera, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão. Mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Há uma comparação entre a mulher que se prostitui e a adúltera. A adúltera ainda chega a ser pior do que a prostituta. Temos a mulher leviana. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana e suas palavras sedutoras. A leviana é aquela que seduz. Temos a mulher louca. A loucura é mulher espalhafatosa, é tola e não sabe coisa alguma. A mulher sem juízo. A beleza da mulher sem juízo é como uma joia de ouro no focinho de um porco. Que comparação esdrúxula, né? A mulher que causa vergonha. A mulher virtuosa coroa de honra o seu marido, mas a que age vergonhosamente é como câncer em seus ossos. Temos a mulher insensata. A lista é grande mesmo, viu, gente? A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. A mulher briguenta. O filho tolo é a ruína do seu pai. E a esposa briguenta é como uma goteira constante. Essa ideia da mulher briguenta, da mulher que vai para a luta, da mulher que afirma a sua vontade, da mulher que contraria a vontade do seu marido, ela está em vários lugares. Mulher briguenta é exatamente isso. Essa mulher que ela fala daquilo que ela quer. Ela é altaneira, ela é a pessoa que tem vontade própria, que não agradava os homens da época. Então você vai encontrar essa expressão em outros versículos, como 21:9, 21:19, 25:24 e 27, de 15 a 16. Temos também a mulher infiel. Uma esposa infiel age assim. Comete adultério, toma um banho e depois diz: não fiz nada de errado. É a mulher infiel. Então você vê que são 10 tipificações que a gente levantou. Isso aqui sem olhar aqueles versículos a mais que
a gente acrescentou ali, mas 10 tipos, no mínimo. Então, a figura da mulher, que não era ideal, a mulher insensata, a insensatez, é simbolizada sempre por uma mulher infiel, por uma mulher sedutora. A espalhafatosa é espalhafatosa e inquieta, os seus pés não param em casa. Isso é algo que chamava a atenção, porque ela não se dedica à casa. A mulher considerada insensata é aquela que está na rua toda hora, aquela que vai à luta mesmo. E isso não era bom para a vida da família. Já a sabedoria também é simbolizada por uma mulher. Só que essa mulher é uma mulher sábia, que dirige o seu clamor aos homens. A mulher sábia é aquela que é capaz de convencer o homem para que haja de forma sábia e prudente. A sabedoria está clamando, ela clama em alta voz. E você vai ver que a figura dessa sabedoria que clama é a figura de uma mulher sábia, como mãe, como esposa, como cuidadora do lar. Ela fala com sabedoria. E essa é a forma simbólica de representar a sabedoria, como uma mulher. Então, tanto a insensatez quanto a sabedoria, que seriam forças opostas, né? Elas são representadas por mulheres. Mulheres, é a figura, a metáfora, para poder deixar bem claro o que seria isso. Então, o livro de Provérbios vai apresentar aí alguns conselhos importantes sobre a relação de um homem com a mulher. E há uma situação lá no capítulo 31 que chama a nossa atenção. É uma mãe que dá conselhos ao seu filho, que é rei. É o caso de Lemuel. Quem foi Lemuel? Ninguém sabe quem foi, mas ele está lá no capítulo 31 de Provérbios. O nome significava aquele que pertence a Deus. Então, a mãe de Lemuel queria que o seu filho fosse um bom homem, um bom marido e um bom rei. E para isso, ele precisava seguir alguns conselhos de uma mulher. Então, eu acho interessante que o capítulo 31 é todo marcado pelos conselhos dessa mulher para o seu filho que era rei. Então, o conselho dessa mãe incluía pelo menos 3 coisas importantes. Primeiro, não se embriagar. Segundo, julgar com retidão. E terceiro, defender os pobres e os necessitados. Isso seria um trabalho de honradez para o seu filho homem. Além disso, ele deveria ter um cuidado para se relacionar com o sexo oposto. A mãe de Lemuel o aconselhou a não se envolver com mulheres de forma furtiva, de uma forma leviana. Ela diz para ele ter cuidado com o relacionamento com o sexo oposto. Não gaste sua força com mulheres. Fica na tua. Age com respeito com as mulheres. Não fica de gracejo, não. Não fica querendo conquistar todas. Cuida da sua casa, cuida da sua família. Que é isso que Provérbios vai ensinar. Nós já vimos na questão da família, né? Você vai encontrar lá no começo do livro de Provérbios, aconselhando ao jovem a beber da sua própria fonte, a ter prazer com a mulher da sua juventude, que é algo que era muito importante para as pessoas daquela época. Então, Lemuel precisava encontrar uma esposa.
que é aí que entra o melhor dos conselhos dessa mãe. Ele orientou a valorizar a mulher exemplar. E ela vai retratar um perfil de uma pessoa cheia de virtudes, um perfil esse que é muito utilizado nos cultos de mulheres que existem em nossas igrejas. Então, essa mulher cheia de virtudes, ela é dedicada à casa e aos filhos, ela é cooperadora e age com prudência e bom senso. E aí há uma série de aspectos que são lembrados nessa relação que ela faz a partir do versículo 10. A pergunta que ela faz é assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Então, meu filho, procure essa mulher, porque ela deve existir. Uma mulher de virtude, de valor, com certeza deve existir. Tem muitas aí, não caia na lábia de qualquer uma, meu filho. Então, vai procurar, vai dar valor a elas, vai dar atenção, porque o dia que você encontrar, você vai encontrar uma joia de grande valor. A expressão usada em hebraico é Isha Shail. A tradução literal é de mulher de valor, mas pode ser também mulher guerreira, mulher que luta. Essa é a expressão. Ela não é só uma pessoa de qualidades, virtuosa. É uma pessoa de fibra, uma pessoa que sabe qual é o seu valor e luta por isso. A ideia presente nessa indagação da mãe de Lemuel é que se tratava de uma mulher difícil de ser encontrada. E é verdade. Uma mulher como essa aqui, nem a Amélia, que era mulher de verdade, perde feio para essa mulher virtuosa de Provérbios. E a ideia que está presente é que, se porventura o filho encontrasse alguém com características próximas daquelas que ela ressalta, ele deveria se casar com ela. Achou uma mulher assim? Case-se com ela. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. É logo imediato. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor é muito grande. E se você achar assim, olha, marido dela não vai sofrer, não. Não vai passar vergonha, não. O seu marido nunca irá passar vergonha. Vai ter plena confiança dela. E não vai lhe faltar nada na sua vida pessoal. Que mulher é essa? A mulher virtuosa é o retrato daquela mulher idealizada. A mulher que era valorizada, que era buscada na vida social. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Então, essa figura da mulher virtuosa de Provérbios 31:10, ela é, na verdade, uma idealização. Minha irmã, se você ler esse texto aqui, não fique frustrada se você não consegue dar conta disso tudo. Nem você, nem ninguém no mundo conseguiu chegar a esse nível de idealização. São apenas ideais. Ideais para serem perseguidos pela cultura daquela época. E a gente, ao ler essas ideias, essas idealizações hoje, precisaria contextualizar de acordo com a nossa cultura. Tanto que eu não quis nem aqui comentar do que seria isso. Eu dei uma tipificação para cada versículo, conjunto de versículos, e ficou assim mesmo. Eu encontrei 9 características dessa mulher idealizada. Vamos ver quais são essas? Então, do versículo 12 ao versículo 29,
vamos encontrar as virtudes da mulher de valor. Que virtudes seriam essas? Eu anotei 9. Espero que você aí entenda isso. Não é para você, marido, cobrar da sua mulher. E nem é para você, mulher, se sentir obrigada a ter que fazer isso tudo aí. Essa mulher aí, como eu disse, perde feio para Amélia, que era a mulher de verdade. Primeiro, a primeira virtude dela, ela se dedicava ao governo da casa. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os da casa e dá tarefa às suas servas. Ela avalia um campo e compra. Com o que ganha, planta uma via. É uma administradora, ela é uma gestora, ela delega cargos, ela faz provisões, ela cuida dos recursos. Então, ela é uma governanta. Ela exerce a governança da casa. Segundo, empenho para a provisão do sustento da família. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Meu Deus, que é isso? Que mulher é essa que faz tecelagem, que cuida da loja, que cuida de tudo e ainda trabalha pelas madrugadas para poder garantir o sustento da família. É generosa, terceiro, acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Ideal para ser a esposa de um rei, cuidar da vida dos mais vulneráveis. Quarto, cuida do bem-estar da família. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Precisa dizer que são agasalhos feitos por ela. Cuida da casa sem deixar de cuidar de si. Faz cobertas para a sua cama. Ela prepara o leito para que ela possa se deitar com seu marido de forma agradável. A cama cheirosa, quentinha, fofa, para que ela e o marido se sintam aconchegados. Veste-se de linho fino, ela se arruma bem. E de púrpura, ela cuida da sua imagem. Ela está sempre preparada para cuidar de si, para agradar o seu marido. É motivo de orgulho para o seu esposo. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades de sua terra. Está sempre disposta. Com isso tudo, ainda amanhece com alegria, pulando de alegria, reveste de força e dignidade. Sorri diante do futuro. É sábia e amorosa. Fala com sabedoria e ensina com amor. Trabalha incansavelmente. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Gente, que mulher é essa? Você conhece alguém assim? Eu não conheço. Por mais que eu entenda o valor da minha esposa, o valor das irmãs da minha igreja, que são mulheres valorosas, muitas pessoas que eu conheci na vida que são dedicadas à sua família, mas eu tenho certeza que esse tipo de idealização da Escritura está longe, longe da realidade e longe da necessidade. Para que uma pessoa vai ser desse jeito, meu Deus? Não basta ser a pessoa amada, cuidada pelo seu marido, que compartilha tudo com ele. E onde fica esse homem que é um
o que seria? Um pária. Ele é alguém que só está ali recebendo os benefícios. E não é isso que a palavra de Deus quer para o casal. Nós já vimos isso. Dá uma olhadinha sobre a lição da família, dá uma olhadinha lá qual é o papel do marido, qual é o papel da mulher, e você vai ver que essa idealização aqui foge da realidade. Embora a Bíblia, ou Provérbios, já diz, ó, isso aqui é ideal. É para você olhar e tentar chegar mais perto possível. Precisa fazer isso hoje? Olha, tem que fazer os devidos ajustes aí dentro da realidade do nosso tempo. Esse perfil descrito corresponde a uma mulher que muito provavelmente não existisse na época e não existe nos dias atuais. Então, não fique frustrada, minha irmã, por não se enquadrar nesse perfil. Ele não está dizendo que você tem que ser assim. Então, está dizendo que era uma idealização. E o mais triste disso, essa idealização era cobrada das mulheres. Era cobrada das mulheres. Principalmente daquelas que tinham que ocupar posições nobres. Aquelas que eram esposas de grandes líderes do clã, da comunidade, da nação. Então era muita responsabilidade sobre ela. E se ela fosse esposa do rei, então, coitadinha, ela iria amassar um barro tremendo, porque era isso que iriam cobrar dela. O retrato que o livro de Provérbios apresenta da mulher nessa passagem como mulher virtuosa, na verdade, é resultado de uma análise irônica. E aí, então, por que é irônica? Porque os leitores viam os conflitos que as famílias vivenciavam. E os conflitos vividos em família apontavam para um outro tipo de comportamento, para um outro tipo de relação. Então, essa figura era quase que uma ironia, para aumentar talvez ainda mais a sobrecarga que a mulher tinha sobre seus ombros. Era daquela época, mas é também dos dias de hoje. Eu já encontrei muitos pregadores exigindo esse tipo de comportamento das mulheres de hoje. E diria mais, muitas pregadoras, profetisas, mestras dos nossos dias atuais que exigem isso de outras mulheres. Como se ela fosse capaz de fazer aquilo que está nessa lista de 9 virtudes impossíveis de serem colocadas em prática ao mesmo tempo. A sociedade contemporânea tem sido muito exigente para a mulher, especialmente quando se acrescenta a essas exigências também questões de estética, questões de beleza. Quando eu falo de estética, estou falando de moda. Quando eu falo de beleza, estou falando da aparência. E também de comportamento. Então, a mulher ela tem ainda hoje uma sobrecarga muito grande sobre os seus ombros. A pergunta é: o que fazer diante dos desafios de ser mulher, ainda nos dias de hoje? Então, assim como os filhos e o esposo da mulher virtuosa reconhecem o seu valor, é preciso aprender a valorizar a mulher, não pelo que ela faz, mas pelo que ela é. Diz o sábio: seus filhos se levantam e a elogiam. É a mãe falando para o filho. Os seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você é a melhor de todas. Que bom dizer isso, né? Que bom o filho dizer isso para sua mãe. Que bom dizer isso para sua esposa.
Mas ainda há uma outra pergunta que essa relação vai provocar para a gente. O que a mulher pode fazer diante de tantas exigências e sobrecargas? É preciso, antes de tudo, desenvolver o temor do Senhor. Você tem que fazer alguma coisa, minha irmã? Olha, desculpa, acho que tem muito pouco, a não ser você ser você mesma e, com isso, você desenvolver o temor do Senhor na sua vida. O ideal de perfeição e de beleza é uma opressão da nossa cultura contemporânea. Não adianta você ficar oprimida por causa disso. Você só vai conseguir fazer isso se você entender o seu valor diante de Deus. Por isso é importante reconhecer suas fraquezas, reconhecer suas limitações, lembrando que é Deus quem nos dá força e coragem para vivermos neste mundo. Então, se você é mãe, se você é esposa, dona de casa, tem que trabalhar fora, corre, né, o dia inteiro para poder ajudar o seu marido, a provisão da casa. Entenda, eu sei que você também tem suas fraquezas, tem suas limitações, e graças a Deus, ninguém é perfeito. Não se culpe. Seja você mesma. Provérbios 31:30 lembra isso. É a mãe de Lemuel dizendo: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Não a que faz aquilo tudo da mulher virtuosa, não. Você vai ser honrada pelo seu esforço. Minimamente, se fizer, ok, que ótimo. Que você está se esmerando para ser uma boa mãe, para ser uma boa esposa, uma boa companheira. Que ótimo que você está se dedicando para ser uma pessoa agradável, uma profissional de valor. Que ótimo. Você vai ser elogiada. Mas o elogio verdadeiro é porque você desenvolveu o temor do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, em tempos de desvalorização da mulher, da violência doméstica, dos feminicídios desse tempo e de tantas coisas ruins que afetam a dignidade da mulher, é preciso relembrar que a mulher precisa ser valorizada e honrada como pessoa. O ideal de perfeição sempre perseguiu a figura da mulher em todas as culturas, em todos os lugares, impondo padrões rigorosos de beleza e de comportamento. Porém, o texto de Provérbios convoca a sociedade que era dominada pelo patriarcado, essa sociedade machista, a atribuir à mulher valor, dignidade e direitos. Provérbios 31:31. Não esquece disso não, tá, gente? Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Bom, vamos aplicar essa lição à nossa vida? Eu preparei um texto aqui, porque para um homem falar sobre isso é muito difícil. Para mim foi muito complicado desenvolver essas ideias. Porque eu sou homem e eu me beneficio dessa cultura patriarcal da qual nós somos herdeiros, com certeza. O que eu deveria dizer, então, como homem, para outros homens e para as mulheres, principalmente aquelas com as quais eu convivo? Depois de explorarmos o contexto em que o livro de Provérbios trata a condição da mulher na sociedade, é hora de repensarmos como a nossa sociedade vem tratando a mulher em nossos dias. Pense aí você, meu irmão, como que a gente está tratando as mulheres com quem a gente convive?
Ainda temos muito que superar e aprender a respeito do valor da mulher na sociedade, na família e na igreja. A Escritura nos encoraja a uma relação homem-mulher que tenha como base a cooperação, a parceria, o respeito, a igualdade e a complementaridade. São temas que um dia, quem sabe, a gente desenvolve em outra ocasião. Deixa um versículo de Provérbios para a gente relembrar. Pergunta da mãe de Lemuel em outra tradução. Quem encontrará uma mulher virtuosa? Quem vai encontrar? Se você encontrar, saiba que o valor dela é muito grande. Amém? Deus abençoe a leitura da sua santa palavra, o estudo da sua santa palavra. Bom, gente, precisamos orar, né? Pedir a Deus força para a gente colocar em prática essas lições, tanto quanto homens quanto mulheres. A gente saber viver bem no mundo em que nós vivemos. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a construirmos uma relação homem e mulher que faça bem para o teu reino, que coloque em prática a tua vontade criadora e redentora para toda a humanidade. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Ok, meus irmãos e irmãs, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Quero deixar com você um convite para nos acompanhar em nossas redes sociais. Inscreva-se aí no nosso canal e acompanhe as mensagens que compartilhamos dominicalmente, semanalmente. Tanto o estudo bíblico quanto as mensagens de nossas celebrações. Logo mais à noite, nós não teremos nossa reunião presencial, tá bom? Nós faremos uma visita a uma irmã enferma, vamos aproveitar para fazer uma visita a uma de nossas irmãs enfermas, que não tem podido estar conosco, e vamos estar lá com ela, nos alegrando, compartilhando, passando momentos agradáveis. Se alguém quiser acompanhar, da nossa igreja, quiser nos acompanhar, é só deixar aí depois lá no WhatsApp, em outras redes, mandar um recadinho que a gente vai combinar. Tem 3 vagas no carro, é só a gente combinar que a gente vai chegar lá. Muito bem, gente. Então, logo mais à noite, não teremos a reunião presencial, mas você poderá acompanhar a mensagem da nossa série sobre o amor através do nosso canal às 18h30, que será transmitida para todos e todas. Então você aproveita, reúne a família, senta com a família, ouça a mensagem, compartilhe essas ideias e converse uns com os outros. Adore ao Senhor, quer cantar, cante, quer orar, ore. E a mensagem, ela está gravada, poderá ser ouvida por vocês naquele horário. E que Deus abençoe, que Deus fale aos corações de todos e todas. Muito bem, gente. Agradeço a sua companhia aqui. Deus o abençoe, Deus a abençoe. Um bom domingo na presença do Senhor.